Eu já preguei muito sobre Elias, né? E por quê? Porque, para começar, a Bíblia fala de Elias da seguinte maneira. Vê lá no Tiago 5, verso 17, por favor, rapidinho. Tiago, um livro escrito no Novo Testamento, né? Não tem nada a ver com a época, a história, mas Deus coloca essa palavra da seguinte maneira. Paulo, Elias era um homem tão inteiramente humano quanto nós. E, entretanto, quando orou fervorosamente que não caísse chuva, não caiu nada durante 3 anos e meio seguintes. Aqui, essa tradução fala, Elias era tão inteiramente humano, né? Na minha tradução, que a revista atualizada, fala, Elias era um homem semelhante a nós. Elias era um homem como eu, como você. Elias era um homem como eu, como você, sujeito a mesmos sentimentos, às mesmas paixões. Ou seja, era uma pessoa que tinha dificuldades. Era uma pessoa que tinha, nós vamos estudar aqui, ele passou por um momento de depressão. É uma pessoa que experimentou da glória de Deus, experimentou do poder de Deus, experimentou do máximo de Deus, e, no entanto, passou por momentos difíceis. Então, esse versículo aqui, ele é muito importante a gente entender, porque às vezes a gente pensa que os personagens bíblicos são super-homens, super-mulheres, pessoas incapazes de passar por situações difíceis, ou dúvidas, ou momentos de desânimo, desmotivação. Não. Aqui fala, Elias era um homem como eu, como você, sujeito às mesmas paixões. Agora, só que ele orou com instância, com fervor, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e meio não choveu. Ou seja, Elias era um homem como eu, como você. E aí eu vejo a trajetória de Elias, eu acho a trajetória de Elias incrível. Se você pode procurar lá onde? A minha Bíblia aqui deu tilt, socorro. Abra a Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. O que está escrito lá na 1 Reis, capítulo 19? O que está acontecendo aqui? Socorro. 1 Reis, capítulo 19, verso número 1. 19, diz assim, Acabe era marido de Jezabel. O que tinha acontecido no capítulo 18? Capítulo 18, o povo de Israel estava completamente dividido. Tinha pessoas que adoravam a Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e tinha pessoas que adoravam deuses, todo tipo de deuses. E tinha aquelas pessoas que adoravam os dois, estavam na sinagoga no sábado e durante a semana fazia sacrifício a deuses. Tinha tudo isso. Então tem um certo momento que Elias chama os profetas de Baal, chama todos os profetas de Baal e faz um desafio, né? Falou assim, coloca a lenha aqui, molha essa lenha, e naquela época havia seca, não havia água. Mas eles molharam a lenha 2 vezes, botaram a lenha lá, botaram em cima do local, botaram o animal e falaram assim, vamos ver o seguinte, vocês pedem para que Deus desça fogo do céu. O Deus de vocês desça fogo no céu. E depois eu vou orar. E eles passaram o dia inteiro, os profetas de Baal, passaram o dia inteiro chamando o fogo do céu, e nada aconteceu. Nada aconteceu. Elias até escarneceu deles. E de repente, no final, quando chega às 18 horas, na viração do dia, Elias chama fogo do céu, desce fogo do céu, consome o animal, consome a lenha, consome toda a água, diz que até fendeu a pedra. As pedras foram fendidas de tanto calor que foi. Isso aqui é no verso 18.
Acabe, que viu aquilo, e quando o povo viu que Elias tinha feito aquilo, o povo avançou sobre os sacerdotes, que de certa forma oprimiam aquele povo, e mataram os profetas. Só de Baal foram 450 profetas que morreram, fora dos outros profetas de outros deuses que estavam ali, que foram mortos. Acabe, marido de Jezabel, vai e conta para a mulher dele. Então, no verso de número 2, Jezabel mandou uma mensagem assim. Mandou uma mensagem para Elias. Faça a mim os deuses como lhes aprover, se amanhã a esta hora não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Ela falou assim, você matou meus profetas? Então tá bom, eu vou matar você. Amanhã eu vou matar você, eu vou acabar com a sua raça. Você matou meus profetas, então agora eu vou te matar. Temendo, pois, Elias, no verso de número 3, temendo, pois, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá ele deixou o seu servo. Então aqui no verso 3 mostra que Elias teve o quê? Ele teve o quê? Ele teve o quê? E o que ele fez? O que ele fez? Fugiu para salvar a vida. E chega em determinado lugar e tinha sempre um jovem que andava com ele, que era o aprendiz de profeta com ele, deixa o garoto e vai embora. No verso 4, ele mesmo, porém, se for ao deserto, o caminho de um dia, veio e se assentou debaixo de um pé de zimbro, pediu para si a morte e disse, basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. E ele vai no deserto, chega no deserto, caminhou um dia, deita debaixo de um pé de árvore, cansado, e ali ele falou, eu quero morrer. Basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do pé de zimbro, eis que um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sob pedras, em brasa, uma botija de água, comeu e bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com toda a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Para variar, nós temos aqui a história de... Nós temos aqui a história de Elias. E a história de Elias é uma história muito interessante. Por quê? Porque Deus sustentou Elias o tempo todo. Deus sustentou Elias o tempo todo. Não teve uma época que Elias não fosse sustentado por Deus. Então a gente não entende por que ele estava agora preocupado com alimento e se ele foi sustentado por corvos. Ele estava no deserto sustentado por corvos, corvos traziam alimento para ele, carne, tinha água das torrentes do Negueb, e ele ficou ali muito tempo. Depois ele vai para Sarepta, que ele é alimentado novamente, ou seja, por que Elias entra em crise com esse Deus? Porque é incrível, é o seguinte, no dia anterior, Deus desceu fogo do céu. Imagina se Elias começa às 18 horas, começa lá, Deus, desce fogo, Senhor, desce, e não acontece nada. O isqueiro de Deus falhou. Acabou o gás. Agora faz. Quem ia morrer era ele. E, no entanto, desceu o fogo do céu. O que eu acho interessante aqui, é que ele conhecia Deus profundamente. Mas mesmo assim ele teve medo. Por isso que lá em Tiago 5 fala assim, Tiago é com a gente, sujeito a paixões. Ele não é super-homem. Ele não faz parte do quadro de super-homens. Ele é uma pessoa sujeita às paixões, que tem defeitos, que tem limitações. E agora ele foge de medo. Só que no caminho Deus encontra com ele. Deus mandou um anjo, o anjo falou assim, acordou, tem pão quente. No meu Instagram eu faço uma série de palavras chamada pão quente. Pão quente quer dizer palavra ungida. É um pão que você come e se alimenta. Né? Não é pão dormido,
pão duro, não, é um pão que você come, se alimenta, né? E tem água, que é a água do Espírito Santo, que te fortalece, que te dá direção. Você não pode viver sem água. Tem a palavra e o Espírito Santo, a palavra e o Espírito Santo, a palavra e o Espírito Santo, a palavra. Quem não tem palavra e Espírito Santo vai morrer no deserto. Quem não tem palavra e Espírito Santo vai morrer no deserto. Interessante que ele vai, come, ele comeu, dormiu, pá, acorda, come de novo. Posso contar uma piada aqui para vocês? Essa piada só acontece com pastor, é piada de pastor para pastor, entendeu? Então sabe que tem pastor que gosta de comer mais do que, né? Então eu estava na mesa, o cara chegou lá e repetiu um pratão, pá, repetiu, o outro falou assim, rapaz, que é isso? Que pratão é esse? Não, esse é bíblico. Isso é bíblico. Bíblico? Por quê? Porque Elias, Deus mandou ele comer 2 vezes. Aí o outro falou assim, mas Deus mandou ele caminhar 40 dias. Você vai caminhar quantos dias agora com esse pratão aí, entendeu? Aí o cara falou, acabou a minha doutrina agora, morreu, não existe mais. Bom, piada pastoral. Come de novo, comeu e andou 40 dias. Só para você saber, a Bíblia fala muito pouco de Elias. A gente não sabe quem era o pai de Elias, ou a mãe de Elias, a gente não sabe nada da história do Elias. Elias aparece em 1 Reis 17, e a gente sabe que ele era de uma família nômade, uma família que andava muito. Eles caminhavam quilômetros e quilômetros por dia, eles eram pessoas acostumadas a isso. Ele era tisbita, era uma tribo acostumada a romper grandes... E aí ele anda 40 dias, chega em 40 dias, entra numa caverna. Por quê? Porque Elias não estava bem. Por quê? Porque Elias teve medo. Porque Elias pediu a morte, né? Se eu fosse Deus, chegar assim para ele, assim, querido, quando ele estava no pé de Zimbra, Senhor, eu quero a morte, Senhor, quase que Deus, Deus fala assim, Elias, volta lá que Jezabel resolve esse problema para você. Ela quer te matar, você quer morrer, vamos resolver o problema, vai lá. Mas aí ele chega na caverna. Deixa eu falar uma coisa para você, olha só, existem 2 vontades de Deus, a vontade diretiva que ele tem para a sua vida e a vontade permissiva que ele permite na sua vida. Tem uma vontade de Deus que é a vontade que ele tem para você, que é direta para você. Eu tenho isso, eu tenho um propósito para a sua vida. Mas eu estou mal. Então tá bom, você está mal? Então vamos embora. Eu estou ruim. Você está ruim? Tá legal. Eu tô abatido, eu estou com medo. Você está com medo? Não tem problema. Então peraí, vem cá, senta aí que eu vou te alimentar. Deus não te abandona, mesmo quando você não esteja na melhor da vontade dele. Você pode falar amém, 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 amém. Por quê? Porque era a vontade de Deus que Elias estivesse debaixo de pé de zimbro pedindo a morte? Não era a vontade de Deus. Mas Deus permitiu? Sim. Deus permitiu. Deus podia ter, desistido dele. A Bíblia podia ter 1 Reis 17, 18 e não ter o 19, né? Ele acabou com os profetas de Baal. Olha, ninguém nunca mais viu Elias, ele foi embora, escafedeu, se foi para o deserto. Não. Por quê? Porque Deus estava lá. Mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, eu estou falando isso porque nós estamos falando sobre restart, recomeço. Tem muita gente que precisa recomeçar a sua vida. Muita gente precisa dar um start de dizer, bom, e agora? O que nós vamos fazer? Não importa onde você esteja ou o que você esteja fazendo, Deus está do seu lado. E Deus está do seu lado te alimentando, te proporcionando, te fortalecendo, te motivando. E aqui a história começa ele indo para a caverna. Quem sabe você está na caverna? Quem sabe a sua poltrona é a sua caverna? Tem muita gente sentada lá, afundada na poltrona, mal pra caramba, sem saber o que fazer. E agora, papai? O bom de Elias é que Elias caminhou. O bom de Elias é que Elias se fortaleceu no pão quente. Você tem pão quente? Tem pessoas que falam assim, eu estou no desânimo. Outro dia eu liguei para uma pessoa, falei, aí, como é que você está? Nunca mais tive... eu estou no desânimo, não é mesmo? Tal. Você tem assistido as lives? Não. Dá um close, o Cleiton, dá um close.
né? Se você precisa se alimentar. Você precisa se alimentar. Senão, meu querido, se você não quando você não tem pão quente, quando você não tem água, sabe o que acontece? Acontece privação, acontece enfraquecimento, inanição, morte espiritual. Morte espiritual. E foi esse pão e essa água que Deus deu para Elias, que Elias caminhou e chegou numa caverna. Vontade permissiva de Deus. Vontade permissiva de Deus. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas tem a vontade de Deus que é permissiva. O que é a vontade de Deus permissiva? Quando você faz uma coisa muito errada, fora do esquadrão, um deserto, aconteceu uma catástrofe, tá, vamos recomeçar? Vamos. E agora? Qual é a vontade de Deus agora que eu tenho que fazer? O que Deus vai fazer? Deus caminhou com Elias no deserto 40 dias, até a caverna. Até a caverna. Ô, Senhor, eu quero falar, às vezes, se está tudo bem com você, Deus está do seu lado. Se não está tudo bem com você, Deus continua do seu lado. A minha crise é que eu falo assim, gente, se havia tanta unção, tanto fogo do céu, como é que um cara tem medo de Jezabel? Eu mandava um recadinho para o WhatsApp, Acabe, eu quero ver Jezabel amanhã, 18 horas. Fala para ela aparecer na varanda, na sacada do palácio, por favor. Eu quero falar com ela. 18, mas tem que ser 18 horas, por favor, não erra não, porque essa é a hora boa. Né? Elias chegava no meio da rua lá, Jezabel! Quando ela aparecia, Senhor, papai, aí queimava Jezabel. Pronto, resolveu. Mas não. Se Deus é Deus, que Deus fez o que fez, desceu o fogo do céu, acabou com o animal, com a lenha, com a água e com tudo que tinha do lado, por que não seria Deus para enfrentar Jezabel? Então a minha pergunta é, o problema era Jezabel? Sabe qual é o problema? O problema está no verso de número... O problema está no verso de número 3. Coloca lá, 1 Reis 19:3. Esse computador meu deu pau aqui. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida em Berseba. Vai para o número 5, por favor. Senhores do conselho, me deem um minuto aqui. Eu estou brigando aqui com o Bill Gates. 1 Reis 19. Coloca aqui verso 5. Não é o verso de número 3. Verso de número 4, por favor. Onde é que está o problema? O problema era Jezabel? Entrou no deserto, caminhou um dia, chegou a um pé de zimbro, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a vida, não sou melhor do que os meus antepassados, porque eu não sou melhor do que meus pais. O problema de Elias não era Jezabel, é que ele tinha um limite dentro dele de não ser melhor que os pais dele. Sabe, eu já tive um momento espetacular. Eu enfrentei os profetas de Baal. Mas agora enfrentar Jezabel é demais para mim. Pai, eu não posso ser melhor do que meu... Senhor, eu não posso ser melhor do que meus pais. A gente fala muito sobre isso, sobre curar a alma, cura da alma, porque quando você cura a alma, você proporciona, você descongestiona o teu espírito a receber a unção do Espírito Santo. Quando você nasce de novo, o teu espírito começa a nascer, se desenvolver, e aí você recebe uma unção do Espírito Santo. O problema é que a gente não consegue ouvir o Espírito Santo, a gente consegue ouvir nossa alma. A gente consegue ouvir os nossos limites. Nós estamos brigando com os nossos limites o tempo todo.
São os seus limites que te impedem de crescer, são os seus limites que te impedem de fazer boas escolhas. São os seus limites que fazem com que você não tenha sucesso em muitas áreas da sua vida. Aqui ele fala, Senhor, eu não posso ser melhor do que meus pais. Meus pais são uma família de nômades que anda pelo deserto para cima e para baixo. Agora eu sou o Elias, todo mundo me conhece. Nós acabamos com os profetas de Baal, acabamos com os profetas dos outros deuses, e agora eu vou enfrentar Jezabel? É muito para mim. Essa história eu escuto a vida inteira. Nosso problema não é a pandemia, nosso problema não é a crise financeira, nosso problema são os limites que nós temos dentro de nós. Você pode crescer nessa pandemia, você pode crescer nesse momento de dificuldade. Existem soluções, existem oportunidades. O que você precisa é sair da caverna. Deus não te criou para estar na caverna. E Elias, desculpe a expressão, fez tudo errado. Elias pega o jovem que andava com ele, isso é típico de pessoa que tá frustrada, deprimida, mal, que está passando por um momento difícil. A primeira coisa que ela faz é não atende mais o telefone de ninguém. Não tô mal. Não estou mal. Aí o cara, eu queria tanto falar contigo, respeita o meu espaço, eu estou mal. Quando você está mal, tu entra mais na caverna, tu mete a cabeça na toca. Não estou mal. O garoto que estava lá, que ele podia abrir o coração dele. Eu me lembro uma vez que tinha um pastor da comunidade evangélica de Goiânia, que era o cara. E eu, naquela época, estava começando na igreja, frequentando a igreja. Né? O maior título que eu tinha era marido da Ana Maria. Um dia o cara me liga e falou assim, Francisco, vamos conversar? Vamos. Vamos conversar na igreja? Vamos embora. Chegamos na igreja, a igreja estava fechada. Aí começamos a caminhar. Ele falou mais ou menos 1h30, mais ou menos. E eu ouvi. Eu ficava assim, eu vou falar o quê? 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 Bom, ele falou, abriu o coração. Ele pregou para ele. E saiu bem pra caramba. E de vez em quando ele tem, cara, muito obrigado, aquele dia foi tão bom. Eu pergunto, mas o que eu fiz? Eu só escutei. Não, eu escutei. Não foi assim, eu não emprestei meu ouvido, não. Eu escutei, eu emprestei meu coração para ele. Eu ri com ele, sofri com ele, abracei com ele, orei com ele. Mas eu não sabia o que fazer. Hoje eu teria mais recursos para dizer para ele. Hoje eu teria mais recursos para falar com ele. Mas naquela época eu não tinha. Mas foi importante. E quantas vezes ele falou assim, cara, naquele dia tu estava do meu lado. Cara, naquele dia... Elias fez tudo errado, Elias se isolou. Pegou o garoto e falou, vai embora. Às vezes você está na igreja, cara, está passando por um problema, aí depois a gente fica sabendo 2 meses depois, 3 meses depois que você passou por um momento difícil e você não abriu o coração, não falou, não ligou. Uai, nós somos pastores. A igreja aqui está para isso. Nós somos sua família. Você está passando um momento de dificuldade sozinho? Não, nós somos sua família, nós queremos estar perto de você. E tem pessoas que, me perdoe, tá? Não estou aqui abrindo meu coração, nem reclamando. Tem pessoas que não falam e depois reclamam que nós não ligamos. Mas como é que eu vou ligar se eu não sei o que está acontecendo? Né? E outra coisa, tem pessoas que se isolam no problema de tal maneira que nós perdemos contato com ela completamente. O que Elias fez? Foi para a caverna. O que Elias fez? Abandonou o garoto. O que Elias fez? Botou culpa nos outros. O que ele fala aqui? Ele fala aqui por diversas vezes. Eu enfrentei os profetas de Baal. Eu enfrentei os profetas de Baal sozinho. Ninguém se dobrou. Todo mundo se dobrou diante de Baal, menos eu. Eu estava sozinho. Opa! Mas, tempo depois... Quando Deus fala lá na frente, eu só quero pular um pouquinho, porque Deus fala assim, Elias reclamando para Deus, tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, ou seja, ó, se não sou eu, o Senhor está sozinho, hein? Olha só olha a reclamação dele. Tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os seus altares, mataram os seus profetas, e eu fiquei só. Sabe qual é a resposta de Deus? Cabeção,
Não, ele não falou isso. Desculpe. Ele falou assim: Elias, meu filho querido, no verso de número 18, também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Então tinham 7.000 em Israel que não se dobraram a Baal. Mas qual era o sentimento dele? Eu estava sozinho. Primeira coisa, ir para a caverna, expulsar todas as pessoas que podem te ajudar. Segunda coisa, ir para a caverna. Segunda coisa, resmungar, murmurar, botar culpa nos outros. Em vez de olhar para si e ver onde que você estava errado. Isso é muito importante. Que você tenha, que se você quer reclamar, quer murmurar, ótimo, mas faça isso perto de alguém. Abra o coração com alguém. A Bíblia fala, confessai, pois, os vossos problemas uns aos outros para ser curados. Está lá em Tiago. Confessai, pois, os vossos problemas uns aos outros para ser curados. Eu tenho muita coisa para falar aqui, mas ele deixou seu servo, entra na caverna. Eu queria ler só isso aqui para vocês, ó. Entrou na caverna, no verso de número 11, sai, põe-te deste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor um grande e forte vento, fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto. Aqui nós temos 3 momentos, eu já estou terminando. Aqui nós temos 3 momentos na vida na cura de Elias, 3 momentos. Eu quero falar para você, vamos acabar com a autossabotagem. Autossabotagem. Eu não posso ser melhor do que meus pais. Então eu vou crescer e em dado momento eu vou me sabotar. Por quê? Porque eu não posso ser melhor do que meu pai. Vamos acabar com isso. Teu Pai, o Deus Todo-Poderoso de Israel, tem bênçãos sem medida para a sua vida. Tem bênçãos sem medida para o seu casamento. Seu casamento vai ser melhor do que seus pais. Sua vida profissional vai ser melhor do que seus pais. Sua vida natural vai ser melhor do que seus pais. Porque isso é promessa de Deus. Você, sim, vai ser melhor do que seus pais. Preste atenção, na nossa vida nós temos problemas que estão soltos na gente. São coisinhas. Sabe como é que é? A gente fala assim, a gente vai conversar com alguém, o cara fala, mas aquele cara, aquele pastor falou um negócio um dia que eu não gostei. Já viu isso? Não, mas o meu patrão falou um negócio. Tem uns penduricalhozinhos aqui na gente, quem precisa ficar livre disso. É uns negocinhos que, né? É umas coceirinhas que incomoda, mas tem que ficar livre. Aí vem um vento de Deus. É o vento do Espírito Santo. Foi tão forte que até arrancou pedra do chão. Isso você tem quando você come pão quente, quando você toma água do Espírito, quando você está na igreja, quando você levanta as mãos, quando você dá glória a Deus, quando você ouve uma pregação, esse vento passa por você e leva muita sujeira da sua vida. Você não precisa de sujeira na sua vida, isso precisa ir embora, vai embora, sujeira, vai embora. Mas eu já fiz isso, tá bom, você já fez, mas a graça de Deus, o perdão de Deus, o sangue de Deus te lavou. Libera isso. Libera isso. Mas depois tem certas coisas que estão lá dentro. É lá dentro mesmo de você. Sabe como é que é lá dentro? Que não são penduricalos, não é coisa periférica, é uma coisa lá de dentro. Eu não posso ser melhor do que meus pais, né? Tem aquele negócio assim, né? Meu pai preferiu a vida inteira o meu irmão. Não, pior que é verdade. O pai preferiu o irmão. Tá, mas e daí? Entendeu? Tem uns lances assim de que... Uma vez eu estava conversando... Ai, Deus, eu estava conversando com uma senhora e ela falou assim, o senhor conhece a minha irmã? Claro que eu conheço, pessoa maravilhosa, está na nossa igreja há 20 anos, morro de paixão por ela, não sei o quê. Quando eu era criança, ela esquentou o fivela do cinto e falou, segura aqui.
Eu segurei, queimei minha mão. Só acredita que ela fez isso? Eu falei, não acredito. Tudo bem, nós quando éramos crianças, fizemos muita maldade com nossos irmãos. Sim ou não? Sim ou não? Mas o problema é que ela me contou chorando. E ela mostrava a mão como se a mão ainda tivesse ferida. Entendeu o que eu falei? Captou a mensagem? A ferida estava lá. Lá dentro dela. Né? Lá dentro dela. Tem certas coisas que a gente precisa. Aí, meu querido, aí eu acho que você precisa tomar uma decisão, um jejum. Quebra isso, Senhor. Mostra, eu não quero me sentir um perdedor, eu quero me sentir um vencedor. Sabe, eu quero, sabe, Deus fala que eu tenho direito a um banquete todo dia. Mas não é lá no céu, é aqui na terra. Eu vou sentar no banquete. Você só se senta no banquete se você acha que merece. Tá bom, eu quero dizer para você, você não merece, mas tem o teu lugar lá, está com o teu nome, esperando você. Pela graça, pelo perdão, pelo sangue de Jesus, está lá, a mesinha com o teu nome, Francisco Almeida. Esperando você para o teu banquete, todo dia, na presença de Deus. Então precisou de um terremoto na vida de Elias, um terremoto, plau, plau, quebrar as estruturas, quebrar a maneira de pensar, conseguir pensar em uma coisa grande, pensar em algo fantástico. Mas depois do terremoto veio o fogo. O fogo. O fogo é incrível porque eu que estudei mineralogia, sabe que o fogo transforma as estruturas, quebra estruturas, mistura os minerais, ele purifica alguma coisa. O fogo é fogo. O fogo ele transforma, você coloca uma rocha perto dele, você transforma aquilo, você pode extrair metais daquilo ali. Ou seja, depois do terremoto vem o fogo. Olha só a experiência, vento, terremoto, fogo. Depois dele ter passado pelo fogo, o fogo é que assim, eu posso ser melhor do que meus pais. Sem sacrifício, sem esforço, sem loucura, sem precisar brigar comigo o dia inteiro, sem morrer de trabalhar, sem ter que brigar com... Não, eu posso ser melhor do que os meus pais. Por quê? Porque é a bênção de Deus. Por quê? Porque Deus prometeu. Porque eu posso. Mudou. Tem gente, meu Deus do céu, eu fico olhando, pensando, Deus no seu trono, lá em cima, olhando para a humanidade, vendo gente rica, gente que tem recursos, gente que podia transformar o mundo, acabar com a fome do mundo, acabar com a ignorância, acabar com o analfabetismo, acabar com tanta doença. Drogada, viciada em drogas, viciada em bebida, gastando toda a sua saúde, todos os seus talentos, tudo que tem por nada. Sabe por quê? Porque eles se sentem imerecedores, eles se sentem horríveis, eles olham para dentro deles e ficam desesperados com a pobreza que está dentro deles. Mas quando você encontra com Deus, meu querido, Ele manda o vento, Ele manda o terremoto, Ele manda o fogo para mudar a tua essência e transformar você no Filho de Deus vencedor. Vencedor e mais do que vencedor. E aí então Elias foi. Um dia desse eu vou pregar sobre a porta, o caminho e o destino. São 3 momentos. Porta, entrar. Você precisa entrar. Você precisa entrar, a porta é estreita, você precisa entrar, você precisa conhecer o caminho, mas você precisa saber qual é o destino, porque Deus tem um destino maravilhoso para você. E só para terminar, depois do terremoto, Deus aparece, um sussurro, uma calma, uma tranquilidade. A Bíblia diz que ele apareceu assim, no verso de número 13, Elias envolveu seu rosto no manto e saiu, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e ele disse, que fazes aqui, Elias? Não, peraí, não é isso não. Não, no verso número 12, depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um suave, uma brisa suave, tranquila e suave,
veio a voz do Senhor. A voz do Senhor. Vamos lá, gente. Deus não te criou para viver na caverna. Mas se for preciso, Ele vai estar na caverna. Por sua causa. Por quê? Porque você é importante para Ele. O povo de Deus tinha que estar em Jerusalém. Mas Jesus estava no caminho para Emaús. Jesus estava no caminho para Emaús. Por quê? Porque tinha 2 discípulos desesperados caminhando para Emaús. E Jesus falou assim, não, eu preciso ir lá, porque eles precisam de mim. E ele foi pessoalmente caminhar. Sabe caminhar para onde? Para Emaús, na direção errada. Eles tinham que caminhar para lá, estavam indo para lá. Por quê? Porque 2 pessoas estavam frustradas, decepcionadas, abatidas, porque Jesus havia sido crucificado. Então Jesus estava do lado. Esse mês de setembro é o mês do restart, esse mês de setembro é o mês do recomeço, o momento de você se reerguer, o momento de você se levantar, o momento onde você vai alcançar os seus sonhos e ter os seus sonhos de volta em nome de Jesus. Amém? Essa história de Elias está em 1 Reis, capítulo 19, você pode ler ela todinha. E eu quero deixar, não esteja sozinho, como Elias. Coma pão quente, tome água, caminhe, porque para onde você for, Deus vai estar do seu lado para tratar a sua vida e para levantar a sua vida em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Nós estamos aqui para te reerguer, nós estamos aqui para te colocar no lugar mais alto, que é a vontade de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você e declarar em nome de Jesus que Deus tem o melhor para você. Eu quero orar com você e declarar que quando você se expõe a Ele, Ele vai te mandar o vento, o terremoto e o fogo. E quando terminou toda essa história, Deus falou assim, Elias, sai daí que eu preciso de você lá. Olha só, propósito. Elias, agora você vai sair para onde? Você vai para a Síria. Deixa eu contar uma historinha para você interessante. Quando Elias começou a caminhada dele, ele estava aqui, ele caminhou para o sul. Tá? Quando Deus falou para ele, agora é a tua vez, vamos embora. Agora você vai fazer o que eu quero que você faça. O que é? Propósito. O que é? Destino. Porta, caminho, destino. Eu tenho um destino para você. Você vai falar com Jeú, com o rei da Síria, um lugar muito mais ao norte. Olha só a volta que ele deu. Não tem problema você dar a volta. Tem problema você ficar nessa volta o resto da vida. Não tem problema você ficar na volta. Tem problema você ficar no deserto. Tem problema você ficar sozinho. Tem problema você ficar sem pão quente, sem água. Tem problema você ficar procurando culpados. Não está na hora de ficar procurando culpados. Não está na hora de ficar procurando. Não está na hora. Não precisa disso. Não precisa disso. O que você precisa é caminhar com Ele. Ouvir a voz dEle. Deixar o vento passar na sua vida. Arrancar coisas da sua vida. Deixar o terremoto entrar dentro de você. Você pode ser melhor do que seus pais. Deixa o fogo de Deus. O fogo de Deus vai te encontrar. Nós estamos aqui para isso. Para transformar. Para purificar. E depois, levanta. Vai lá. Aí Deus falou assim, vai ungir Eliseu, que ele vai ser seu substituto. Se você perguntar para mim, o que aconteceu em 1 Reis 19? Depressão. Depressão. Ele estava deprimido. Pronto, acabou. Nós temos que admitir isso. O nosso herói, que no capítulo 18, desceu fogo do céu, estava deprimido. Qual é o problema? Agora, coisa boa, qual é a notícia? Ele comeu pão quente.
tomou a água do Espírito, caminhou, foi para a caverna, escutou a voz de Deus, deixou o vento passar, o terremoto, o fogo, e Deus falou assim: agora tu vai lá para cima. Ele foi, porque Deus quer te dar destino, propósito. Deus não quer você morando na caverna. Deus não quer você afundado no teu sofá. Deus não quer você vencido pela bebida, pelas drogas. Deus quer você destino. E ele ungiu Eliseu, ele deu unção, ele passou unção para Eliseu. Elias fez 5 milagres, Eliseu fez 10, unção dobrada. Olha só que coisa incrível. Eu quero orar com você, Pai. Não abandone a igreja, não abandone as pessoas que te amam, porque você está passando por um momento difícil. Não. É agora que você precisa da igreja. É agora que você precisa dos seus amigos. É agora que você precisa dos seus pastores. É agora que você precisa das pessoas importantes na sua vida, que podem trazer uma palavra de Deus para a sua vida, que vão trazer pão quente para você, que não vão te culpar como os amigos de Jó. Os amigos de Jó, no momento mais difícil, os amigos de Jó foram ficar perto dele para falar mal dele, para derrubá-lo. Falavam uma coisa boa, 3 ruins. Falavam uma coisa boa, 3 ruins. Falavam uma coisa, cara, você foi ótimo, mas agora você está horrível. Os amigos dele. Não, eu não quero os amigos de Jó. Eu quero aqueles que vão me colocar lá para cima. Eu quero aqueles que vão me dar pão quente. Eu quero aqueles que vão me dar água do Espírito. Eu sou aqueles que vão orar por mim, vão crer por mim. E vão me dar propósito. Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós queremos te pedir um milagre, Pai. Que o Espírito Santo esteja agindo agora poderosamente, em nome de Jesus. Poderosamente, em nome de Jesus. Poderosamente, em nome de Jesus. Eu creio na tua manifestação, Senhor. Passa, Senhor, o vento agora. Passa, Senhor, o vento agora. Passa, Senhor, o vento agora. Eu te peço em nome de Jesus. Tira todas as doenças, reclamações, queixas, tudo aquilo que nos incomoda, tudo aquilo que nos machuca, que nos fere, tudo que nós ouvimos, tudo que trouxe notícia ruim para a gente. Passa agora, Senhor, limpa agora. Queremos o teu terremoto para que possa lá no fundo da nossa alma haver transformações, Pai, para que teu vento possa liberar mais e mais coisas que nós nem sabemos. Passa teu fogo agora, Senhor, porque nós queremos ser verdadeiramente pessoas transformadas, purificadas. Tira tudo aquilo que é impureza da nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Passa o teu fogo, eu te peço em nome de Jesus. E agora, Senhor, que nós possamos ter a unção, a mesma unção que Elias teve para tirar fogo do céu e derramar sobre aquela oferta. Nós queremos unção também, Senhor. Unção. O Elias teve unção, Elias tinha unção. O Senhor deu isso para ele. Nós queremos essa unção, Pai. Nós queremos unção para vencer, unção para sermos fortalecidos, para sermos animados, unção para não permitir que a nossa mente nos domine. Oh Deus, o que domina não é a nossa mente, mas é a tua palavra. O que domina não é a nossa mente, mas é a tua presença, é a tua voz que nos dá destino, em nome de Jesus. Obrigado, Sopra, Espírito, levanta os caídos, restaura as feridas, dores antigas, vem pra curar. Sopra, Espírito, trazendo vida.
Levanta seus braços agora e diz: Senhor, sopra teu vento sobre a minha vida. Passa teu terremoto sobre mim, Senhor. Passa o fogo. Eu quero ser transformado. Eu quero ser purificado. Eu quero ser purificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando o vento soprar, tudo vai se mover. Aleluia. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós. Pai, eu te peço pela vida do Igor, pela sua saúde, pela vida do Mário. Eu te peço, Senhor, pela nossa lista de oração, pela nossa lista de salvação. Eu peço para que tu possa estar fortalecendo a pastora Shirley e sua família, porque nós precisamos desse momento do teu mover, Senhor, que o Senhor tem feito esses dias de forma sobrenatural. Pai, essa semana, nós vamos ter uma coisa muito importante no nosso coração: paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana, você está invisível aos teus inimigos. Por quê? Porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Essa igreja ora pela sua vida. Essa igreja ora pelo seu trabalho. Essa igreja ora pela sua família. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita. Como é que vai ser a sua colheita? Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. Em nome de Jesus. Amém. Tudo vai se mover, tudo volta